Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje: Justiça condena quadrilha que assaltou bancos em Entre Rios do Sul em 2018. E também nos destaques de hoje você vai ver homenagem ao policial militar que acabou morrendo aí nessa semana em um acidente aqui em Erechim. E também Trindade do Sul é um dos municípios investigados pela Polícia Federal por uma fraude na terceirização dos serviços pela saúde. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que já está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vinda a mais um Bom Dia Notícias. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha de segunda a sexta-feira com as informações de Erechim e da nossa região do Alto Uruguai Gaúcho. E eu começo o nosso Bom Dia Notícias já de hoje falando para você que a Justiça condenou uma quadrilha de assaltantes a banco que atacou duas agências bancárias em Entre Rios do Sul. O assalto aconteceu em 2018. Os criminosos foram condenados com penas de 19 até 27 anos, conforme a participação deles no ataque. A Justiça condenou na última semana 7 homens envolvidos no assalto a duas agências bancárias em Entre Rios do Sul. O crime aconteceu no dia 30 de agosto de 2018, quando a quadrilha invadiu os bancos, fez reféns e levou mais de R$443 mil no assalto. As penas vão de 17 a 27 anos de prisão, conforme a participação dos envolvidos no ataque. O processo, julgado pelo magistrado Fernando Vieira dos Santos, da comarca de São Valentim, tem mais de 100 páginas, com relatos dos ataques, depoimentos de testemunhas, policiais e dos acusados, além de áudios e vídeos que mostram a ação do grupo antes, durante e após o assalto. O crime teria sido organizado por Ezequiel David Trindade, responsável por vários assaltos a banco no estado. Ezequiel teria planejado o assalto com Altair Márcio de Oliveira, também assaltante de bancos, que é natural da cidade vizinha de Campinas do Sul. Foi Altair que recrutou o restante da quadrilha, segundo a polícia. São eles Adriel Dallagnol, também natural de Campinas do Sul, mas que na época do crime morava no interior de Cruz Altense, também cidade vizinha de Entre Rios do Sul. Assim como Sidney Poppermeier, que é natural de Campinas do Sul e também morava em Cruz Altense. Altair Márcio é cunhado de Sidney. Outros integrantes da quadrilha condenados são Daniel Lucas Ferreira, de Gravataí, mas que morava em Erechim, Diego Ribeiro de Matos, de Erechim, que é primo de Altair, e Vanderlei Martins, morador do interior de Entre Rios do Sul. De acordo com a sentença, a investigação apontou que o automóvel utilizado pela quadrilha no ataque, um veículo modelo C4 Palace, havia sido roubado em Porto Alegre no dia 26 de julho para ser usado no assalto. As placas do automóvel foram trocadas pela quadrilha. A polícia também apontou que o grupo usou no ataque um fuzil, uma metralhadora, uma espingarda calibre 12, um Puma calibre 38 e uma pistola calibre 40, além de munições desses calibres. As armas teriam sido negociadas por Altair Márcio de Oliveira. Segundo a investigação, durante o ataque, a quadrilha fez vários reféns e disparou dentro e fora da agência. Conforme a denúncia, Sidney Poppermeier confeccionou os miguelitos jogados nas estradas da região para impedir a chegada de reforços policiais e garantir a fuga da quadrilha. Para a polícia, Diego Ribeiro de Matos teria encomendado os miguelitos e orientado Sidney onde jogá-los. Já Adriel teria ido junto com Sidney jogar os miguelitos e, após o crime, abandonado o carro utilizado no ataque pela quadrilha. Vanderlei Martins teria participado diretamente do ataque, ajudando na fuga da quadrilha como motorista. Já Altair Márcio de Oliveira foi considerado pela polícia como um dos mentores do crime, atuando diretamente no ataque junto com Ezequiel David Trindade, que também atuou no assalto. Por fim, Daniel Lucas Ferreira Chelski teria ido a Entre Rios do Sul para reconhecer o território e, no dia do crime, prestado apoio à fuga da quadrilha, cortando árvores e jogado miguelitos.
Um dia após o crime, a polícia pediu a prisão de 3 envolvidos: Sidney, Altair Márcio e Diego. No dia 1º de setembro, Sidney foi preso pela polícia. No dia 13, Diego. No dia 14, foi a vez de Adriel ser preso. E no dia 18, Altair foi preso junto com Ezequiel. No dia 30 de outubro, foram presos os outros integrantes da quadrilha. Todos os culpados negaram envolvimento no crime em seus depoimentos. Todos eles seguem presos em penitenciárias do Rio Grande do Sul, onde poderão recorrer da sentença. E agora a gente vai acompanhar imagens de uma homenagem a um policial da Brigada Militar que faleceu no início dessa semana aqui em Erechim. Ele foi sepultado ontem em Machadinho, local da terra natal dele. E as autoridades de segurança fizeram uma homenagem a este guerreiro. Te liga. Em Trindade do Sul, a Polícia Federal desencadeou uma operação para coibir uma fraude na saúde. Além desse município, outras cidades aqui do norte do estado também receberam visitas da Polícia Federal. Natan Breitenbach explica melhor para a gente essa história. A operação denominada Paciente Zero, realizada pela Polícia Federal, investigou fraude à licitação, desvio de recursos públicos e corrupção a partir da terceirização da saúde nos municípios de São José do Herval, Trindade do Sul, Saldanha Marinho e Jaguari, na manhã desta segunda-feira. Ao todo, 75 policiais federais cumpriram 19 mandados de busca e apreensão. Na realidade, essa investigação ela tem aproximadamente um ano, né? E ela surgiu a partir de informações recebidas pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal da administração do Hospital Filantrópico de São José do Herval, referente a uma consultoria, empresa de consultoria que teria sido contratada pela administração anterior do hospital e que teria deixado prejuízo do hospital. O contrato dessa consultoria previa que eles receberiam 35% de todas as verbas do SUS destinadas ao hospital, já demonstrando que era bastante prejudicial ao hospital aquele contrato. Logo após, o grupo proprietário da empresa de consultoria criou uma organização social, que também foi contratada pelo mesmo hospital filantrópico para gerir o estabelecimento, mantendo ambos os contratos e causando sérios prejuízos financeiros à entidade. No decorrer da apuração, a Polícia Federal descobriu que a cidade de Trindade do Sul contratou, sem licitação, o Hospital Filantrópico de São José do Herval, administrado pelo grupo investigado, para gerir os serviços do SAMU. Inicialmente, eles administravam o Hospital de São José do Herval, né? E quando entrou a nova direção do Hospital de São José do Herval, eles fizeram uma prestação de contas ao hospital e havia cobrança de valores de funcionários de outros municípios que não atuavam lá no hospital e não residiam em São José do Herval. E dentre esses havia funcionários que trabalhariam em Trindade do Sul. Aí que se descobriu que haveria um outro contrato, onde o Hospital de São José do Herval era contratado para prestar serviço de SAMU. E nem a direção do hospital sabia desse contrato, né? Só o grupo investigado. E essa a transferência de valores foi feita pelo município de Trindade do Sul, né? Na própria prestação de contas que foi encontrada com os investigados, consta esse direcionamento de valores para a ONG, né? 70% dos valores iam para essa ONG que não era, naquele momento, contratada do município de Trindade do Sul. E o mesmo aconteceu em Saldanha Marinho, na administração do Hospital Municipal. De acordo com a Polícia Federal, nos últimos 4 anos e através de contas de suas organizações sociais, o grupo investigado recebeu mais de 6,7 milhões de reais em razão dos contratos suspeitos. Parte desses valores era direcionada para a empresa de consultoria de propriedade do principal investigado.
Em nota, a administração municipal de Trindade do Sul disse que as poucas informações que obteve da Polícia Federal dão conta que a investigação recai sobre a empresa contratada e que essa, por sua responsabilidade, teria cometido crimes, sem qualquer participação da Prefeitura de Trindade do Sul. A gente preocupa muito com essa questão da terceirização da saúde, né? Que a gente sabe que é uma ação que existe, a contratação de entidades do terceiro setor, né? E que deve ter esse cuidado de efetivar a contratação de forma lícita, né? Quando for necessário fazer licitação, a contratação, né? E cuidar com a aplicação do dinheiro público, principalmente verbas federais, verbas do SUS, né? Que os órgãos federais estão atentos a essa aplicação correta dos recursos. E olha, uma dupla foi presa com drogas próximo ao presídio aqui de Erechim. Foi durante a manhã dessa terça-feira, quando a Brigada Militar abordou 2 homens em atitude suspeita na rua Anita Garibaldi, na região central aqui da cidade. Eles estariam indo em direção ao presídio de Erechim. Ao perceber a presença da viatura, a dupla jogou alguns objetos dentro do mato aí da comissão, o Parque Longines Malinowski. Após a abordagem dos mesmos, policiais realizaram buscas e localizaram 5 pacotes semelhantes àqueles que são arremessados no pátio interno do presídio aqui de Erechim. Nos pacotes foram encontrados cerca de 741 gramas de maconha, em torno de 36 gramas de cocaína, 4 aparelhos celulares, um carregador de celular, um fone de ouvido. Diante dos fatos, os homens de 18 e 21 anos de idade foram presos. Eles foram encaminhados à delegacia de polícia, onde foram ouvidos e logo após levados ao presídio estadual aqui de Erechim, onde permanecem à disposição da justiça. E olha, um casal foi preso aí por tráfico de drogas no bairro Progresso, aqui em Erechim. Olha, essas prisões aconteceram na madrugada desta quarta-feira, após a Brigada Militar abordar um casal que estaria em atitude suspeita em frente a um conhecido ponto de venda de drogas na rua São Brás, no bairro Progresso. Em revista pessoal aos mesmos, foram localizadas 11 pedras de crack e R$ 535 em dinheiro. Diante dos fatos, o homem de 29 anos de idade e a mulher de 20 anos foram presos. Eles foram encaminhados à delegacia de polícia, onde foram ouvidos e logo após liberados. Bom, vamos ao destaque agora do site do jornal bomdia.com.br, porque nós tivemos agora pela manhã uma prisão de tráfico de drogas e munição lá em Nonoai. Olha, uma ação policial desencadeada na manhã de hoje em Nonoai resultou na prisão de um indivíduo de 19 anos pelos crimes de tráfico de drogas e posse de munições. Segundo o delegado da delegacia lá do município, Enio Roberto Tassi, a prisão aconteceu durante o cumprimento de uma ordem judicial de busca e apreensão. Durante as buscas, foram localizadas 3 porções de cocaína e munições de vários calibres que estavam escondidas em um cômodo de uma residência. Conforme a polícia, a prisão foi resultado de uma investigação iniciada a partir de uma apreensão de êxtase no último mês de setembro. O responsável pela localização dos entorpecentes e da munição foi esse cãozinho aí que está na foto, o Hunter, que vem auxiliando a Polícia Civil no combate ao crime organizado aqui na nossa região. Após a lavratura do regime, o indivíduo foi encaminhado ao presídio. Muito bem, parabéns ao cão Hunter aí da Polícia Civil, um excelente trabalho. E o governo anunciou o fim da congestão e a mudanças no sistema de bandeiras. Veja como vai ficar a partir de agora. O governador Eduardo Leite anunciou nesta segunda-feira o fim do sistema de cogestão dos municípios nos sistemas de bandeira. A decisão foi tomada em um encontro com representantes da FAMURS e todas as associações dos municípios do estado. Também foi definido o apoio do governo na fiscalização dos protocolos, a suspensão de eventos e festas de fim de ano, o incentivo à restrição de reuniões privadas e familiares, medidas sobre protocolos, como a permissão do comércio e também de bares e restaurantes, ficando proibido o funcionamento de atividades em locais fechados, como teatros, cinemas e casas de shows, além da permanência de aglomerações em locais abertos, como ruas, praias, parques e praças, permitida apenas a circulação e a prática de exercícios físicos. Também foram proibidos eventos sociais, como casamentos, festas de formaturas e aniversários, e proibido o uso de áreas comuns em condomínios, clubes, brinquedos, salões de festas, piscinas, churrasqueiras compartilhadas e quadras, além da manutenção de atividades de ensino no modelo híbrido e o reforço aos protocolos gerais especiais, como máscara, o distanciamento e o álcool em gel. E
E olha, equipes da Anvisa já começaram a inspeção no laboratório da vacina chinesa Coronavac. Essa é a expectativa que seja a primeira vacina disponível para uso aqui no país. No primeiro dia da visita à fábrica da Sinovac, em Pequim, na China, os técnicos da Anvisa inspecionaram os pontos do sistema de qualidade da farmacêutica. Além disso, foram checados os requisitos técnicos dos bancos sementes e celulares, que contêm as partículas que serão usadas na fabricação da vacina contra o coronavírus. A Sinovac é a fabricante dos insumos que serão utilizados pelo Instituto Butantan, em São Paulo, para a produção da Coronavac. Os técnicos da Anvisa continuam em visita à fábrica chinesa até a próxima sexta-feira. De acordo com o cronograma da visita, em cada dia, eles deverão verificar requisitos técnicos para avaliar se a fabricação da vacina transcorre de acordo com o regulamento de boas práticas e regras utilizadas pelas principais agências sanitárias internacionais. E a partir de janeiro, a Anvisa fará parte de um grupo internacional de inspeção farmacêutica. A agência brasileira se une a outras 53 iniciativas internacionais reconhecidas pela excelência na inspeção da fabricação de medicamentos e insumos para uso humano. Para ter sucesso no pedido de adesão, a Anvisa modernizou os instrumentos regulatórios e investiu na qualificação de inspetores. A adesão também traz vantagens para a indústria farmacêutica instalada no país, que terá maior facilidade para exportar medicamentos produzidos aqui. E o SAMU, o Serviço de Atendimento Médico Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, já está aí ampliando as medidas de segurança durante a pandemia. Veja na reportagem. É praticamente um ritual. Higienização das mãos, luvas, máscara, touca, viseira ou óculos, roupa especial. Se proteger do coronavírus, sem deixar de lado o cuidado e a total atenção ao paciente, faz parte da nova rotina do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Responsáveis pelos atendimentos de urgência e emergência, os profissionais que atuam no SAMU tiveram que se preparar para enfrentar a pandemia da Covid-19. Alguns protocolos de segurança foram reforçados para atender casos suspeitos ou confirmados da doença. O que não mudou foi a agilidade na resposta e a regra de que cada segundo importa para salvar uma vida. A gente já tinha alguns protocolos, a gente só os tornou mais excessivos, Além disso, a gente fez outras medidas para o atendimento em relação à parada cardiorrespiratória, porque a gente entende que é o momento em que o servidor fica muito mais exposto. Nós acompanhamos uma simulação de atendimento a um paciente com suspeita de coronavírus, encontrado desacordado na rua. Bastaram 5 minutos para que ele fosse estabilizado, colocado na ambulância e levado ao hospital. No momento em que eu precisei de ventiladores, nós recebemos doações do Ministério da Saúde, recebemos doações de empresas. Foi um momento de adaptação no qual o SAMU, enquanto unidade de urgência e emergência, atuando em atendimento pré-hospitalar, ele realmente está num ambiente comum a ele, onde eu preciso dar respostas rápidas e imediatas. O SAMU do Distrito Federal se prepara agora para uma nova fase, com a implantação das chamadas bases modulares. Ao invés de ficarem apenas em um local, as equipes estarão presentes em diversas regiões, dando ainda mais rapidez aos atendimentos. Uma dessas bases já está em operação no plano piloto e outras 3 devem entrar em funcionamento em janeiro de 2021. É assim que a gente consegue fazer uma cobertura territorial, garantindo um tempo-resposta adequado, desde o momento do acionamento, numa central de regulação, que como nós temos no SAMU, uma central de despacho como tem no bombeiro, até a viatura estar diante da vítima fazendo o atendimento. E o governo federal, através de seus ministérios, vai criar uma capacitação para os conselheiros tutelares. Veja. Os direitos das crianças e adolescentes à educação, saúde e ao lazer estão assegurados na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas é a atuação dos conselhos e conselheiros tutelares que cuida para que esses direitos sejam cumpridos na prática. Todas as vezes que uma criança ou um adolescente está em situação de violação dos seus direitos ou ameaça a esses direitos,
nasce a possibilidade e a necessidade de intervenção do Conselho Tutelar, que vai aplicar medidas de proteção para aquele caso, daquela criança, daquele adolescente, a fim de restabelecer aquele direito. E para melhorar a formação dos conselheiros tutelares e de quem atua em defesa da infância no Brasil, foi criada a Escola Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Se você é conselheiro tutelar, conselheiro de direitos, gestor de organização social, gestor público ou simplesmente um cidadão que quer atuar na defesa e promoção dos direitos das crianças, você pode fazer a Indica. Acesse indica.mdh.gov.br. São vários cursos, cada um com 60 horas, certificados, que contemplam os mais diversos temas relacionados à promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Vamos seguindo com o nosso Bom Dia Notícias e o MEC lançou um videogame de apoio à alfabetização, hein? O objetivo é auxiliar principalmente as crianças, né, que estão aí paradas em casa agora com a pandemia a continuar os estudos. Veja. Daniela é professora da educação básica e mãe do Murilo. O pequeno está começando a conhecer as letrinhas e, nessa hora, a tecnologia pode ser uma grande aliada. É usar a diversão para falar de coisa bem séria. É de quê? São recursos que chamam a atenção da criança pela questão visual, com cores divertidos, sons. E a criança brincando, ela vai aprendendo. O Ministério da Educação quer aproveitar esse interesse das crianças pelo mundo eletrônico para ajudar na alfabetização. Por isso, lançou um jogo virtual que desenvolve a leitura unindo sons a letras. O Grafogame, ele é um jogo que ensina os sons das letras, das sílabas e das palavras. Então, a criança ouve um estímulo auditivo e depois tende a associá-lo às representações gráficas. O Grafogame foi desenvolvido na Finlândia a partir do monitoramento científico de um grupo de estudantes durante a infância. É mais uma alternativa, segundo o MEC, para suprir parte do prejuízo causado pela pandemia. As aulas virtuais podem ser baixadas de graça pela internet, tudo de uma vez. Não precisa de conexão, o que facilita o uso pelas famílias de baixa renda. Nós queremos atingir lá na ponta mesmo. Por isso, essa versão offline que faz com que crianças possam ter acesso. E olha só, esta história com certeza inspira o meu amigo Patrick, que pode um dia fazer isso com o seu Fusca. Um casal vai atravessar a América do Sul aqui numa Kombi. Olha só, hein? Que emoção para os apaixonados de Volkswagen. Veja na reportagem. Denis, Rita e Elizabeth, ou carinhosamente chamada de Combete, vão começar uma grande aventura. A ideia partiu de Denis, que convenceu a Rita a dar a volta ao mundo. Sempre gostei dessa possibilidade de conhecer lugares, praias, né? Eu gosto muito de praia, a Rita também adoramos praia. E aí eu vi na Kombi uma possibilidade viável de a gente poder conseguir construir uma casinha dentro para poder rodar o Brasil. Minha primeira reação foi não, né? Porque a gente ia ter que deixar tudo para trás e viver dentro de uma Kombi. Fiquei assustada a princípio. Desde março, a Combete começou a ser preparada para a viagem e agora se tornou uma casa. Dentro dela tem frigobar, pia, mesa, um sofá que vira cama e até lavadora de roupas portátil. O banheiro também foi pensado. Dá muito bem para a gente tomar um banho usando muito pouca água. A viagem vai começar em janeiro como uma lua de mel do casal e inicialmente deve durar 2 anos. E para essa aventura, tudo vai ficar para trás, menos a Pinter Tequila. O primeiro roteiro já está decidido: conhecer as belezas históricas e naturais de uma estrada que era usada para levar o ouro do Brasil a Portugal. Mas a ambição do casal é muito maior. Eles querem chegar a um destino que fica a aproximadamente 15 mil quilômetros daqui. Do Ushuaia até o Alasca, que bastante gente faz de motorhome, uma rota bastante conhecida aí que o pessoal gosta muito de fazer. O casal pretende contar as histórias desta aventura por meio das redes sociais.
Tá aí, hein, Patrick? Uma boa ideia para você sair pelo mundo com a sua música, o seu violão e o seu Fuca, né? Fazer uma turnê aí pela América. Muito bem, vamos seguindo. Agora tem um recado aí da Solar Imóveis. Olha, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou está procurando o local ideal para sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria, visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro, aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Ou então acesse o site que está na sua tela, solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você pode ver as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária, tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Então não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para o intervalo com imagens da janela do Bom Dia aqui de Erechim, previsão de chuva no Alto Uruguai Gaúcho, é aquela garoa que vai cair por aí. A gente volta já. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu tô convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. O Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus de Amal chama a atenção da população de que o cenário da epidemia da Covid-19 está se agravando. Com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares, faz um apelo à população para que adote com maior rigor as medidas de prevenção, no sentido de minimizar a disseminação e evolução da epidemia regional. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid. Estamos falando de vidas humanas. Nossa ação pode ser decisiva. Faça a sua parte. Hoje estou aqui para apresentar as lentes de contato dentais, que elas dão uma maior harmonia ao sorriso, um sorriso mais amplo e, inclusive, aos pacientes que já fizeram tratamento ortodôntico. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando. Com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares, o comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. Antes, a vida era assim. Depois, ficou assim. Agora continuamos nos cuidando e nos protegendo. Continue valorizando a vida. A distância salva no trânsito também. Coloque-se no lugar do outro. Cuide dos ciclistas. Cuide dos pedestres. Cuide de você. Eu me coloco no teu lugar. Detran, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Catani e eu estou passando aqui para dizer que toda semana
eu vou estar conectado com você aqui na TV Bom Dia, falando sobre empreendedorismo, vendas e muita estratégia comercial. Vamos abordar assuntos sobre a realidade empresarial, trazendo dicas e muita solução de mercado. Não deixe de assistir, eu espero por você. Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Madaloso, sou médico infectologista. Estou aqui hoje para falar sobre o Covid-19 com vocês. Estamos com um aumento significativo no número de casos e no número de internações nos hospitais e em toda a nossa região. Venho pedir para vocês manterem as medidas de prevenção. O uso da máscara sempre que você sair de casa, usar o álcool gel nas mãos, manter o distanciamento entre as pessoas e evitar aglomerações. Conto com vocês. Voltamos no nosso intervalo, agora com os destaques da coluna Pente Fino, com o jornalista Rodrigo Finardi. Boa tarde, Finardi. Tudo bem? Boa tarde. Vamos lá, então. Ouvidos de mercador e se vendem pelo valor que não valem. Tu sabe o que é o ouvido do mercador? Não. O ouvido do mercador é aqueles caras que recebem todo mundo para comprar as coisas, às vezes não querem ver as conversas dos caras, então eles fazem que escutam e não escutam, né? O negócio é vender o produto. Né? Então, esse é o ouvido do mercador. O cara escuta, mas não escuta. E eu acho que quem está no comando hoje da troca de governo dos cargos tem que ter ouvido de mercador. Por que tem que ter ouvido de mercador? Porque todos que não se elegeram querem estar no governo e se vender pelo preço que não valem. Tu entendeu qual é a jogada? E tem um agravante em tudo isso, que são 33 cargos a menos que podem ser nomeados, com aquele dinheiro que veio do governo federal para o combate à Covid, de 20 e poucos milhões para Erechim. O Erechim teve que assinar um termo, o governo federal não podia nomear ninguém até final de 2021. Então, tem vários... Amanhã eu vou trazer quais são os cargos que não podem ser nomeados. Amanhã eu vou trazer. Então, diante disso, tem um desafio muito grande, e lembrando que eu acho que hoje, amanhã, ontem e hoje foi o prazo final para os partidos dar os nomes para o Polis e para o Flávio, para ver quem vai fazer parte do governo. E amanhã, às 10 da manhã, estará aqui ao vivo o prefeito eleito Paulo Alfredo Polis, onde nós tentamos descobrir quem será o novo secretariado a partir de 1º de janeiro de 2021. Finardi, a tua coluna traz destaque também para a chapa única na eleição da CIE. Ontem foi o último dia de inscrições, né? A eleição será dia 11 de dezembro, tinha que se inscrever até 10 dias antes do encerramento, e o atual presidente, o Fábio Vendrúsculo, vai à reeleição em chapa única. Historicamente, a CIE ela faz isso antes, organiza para evitar uma disputa interna, então o atual presidente permanece por mais 2 anos. Disse que estávamos entrando numa intervenção branca, o Schmidt. Frase forte, né? Procurei ele ontem em função do novo decreto do governador, tirando a cogestão dos municípios, né? Em função da bandeira vermelha. Ele disse que nunca teve essa cogestão, que isso é meio conversa política. Ele disse lá atrás, assim, eu disse nas primeiras entrevistas que nós ia ter uma intervenção branca, que os municípios não iam poder tomar decisões, ia vir via Estado. E ele disse que eu espero, eu acredito que os técnicos da saúde do Estado saibam mais que os nossos. Ele deu um recado muito forte para o governador Eduardo Leite. Muito bem, também 2 secretarias para o PSB. O PSB do vice-prefeito Flávio Tirello deve indicar o nome da coordenação e planejamento, que deve ser o William Rakoski, suplente vereador, que ainda não está confirmado, e também a cultura, esporte e turismo. Porém, eles querem agricultura, mas a agricultura tem aquele problema dos cargos que não entram, porque hoje está incorporado ao desenvolvimento econômico. Então, estão discutindo os nomes, deve ser essa semana também, vamos ver se até amanhã a gente descobre quem serão os secretários. Tá certo, vamos um pouquinho mais para baixo, que está falando aí, acho que o governo eleito não quer o PT. De quem é essa frase? É de um membro do PT. Só me reservei o nome, porque é uma frase forte, eu estou tentando descobrir como o governo hoje, pelo papel, ele tem 8 vereadores na Câmara, então ele não tem a maioria, precisaria 9. Se trazer 2 do PT, fica 10, fica a maioria, ele consegue fazer a mesa para os 4 anos e os cargos legislativos. E daí eu perguntei para um membro se existe a possibilidade do PT estar no governo, ele me respondeu. Acho que o governo eleito não quer o PT. E amanhã eu vou trazer um desdobramento que existe, o que estão tentando fazer dentro da Câmara para a mesa diretora dos 4 anos. Mas amanhã eu vou explicar. Isso não é só aqui no município, né? A gente vê nas capitais do Brasil também que o PT acabou ficando de fora. Mas aí um dos cargos eletivo, eleição. Aqui eu falo de composição. Entendeu? Porque eles não tiveram candidato a prefeito, liberaram seus filiados, e a gente sabe que boa parte fez campanha para o Polis e para o Flávio, né? Então talvez eles querem uma parte desse quinhão.
Muito bem, também é a cidade em que as eleições nunca acabam. Boas ideias mofam nas gavetas. Essas eleições nunca acabam em Erechim, essa é uma frase que eu já cunhei faz uns 10 anos. E eu vejo que em cidades que já foram menores, que tinham um resultado maior, os caras brigam na eleição, mas depois do resultado, todos trabalham pela cidade. E Erechim não é assim. Assim a gente acaba perdendo várias oportunidades de crescimento. E hoje ainda tem gente torcendo que quem venceu ainda não assume em função daquele processo que tem no STF e no TSE. Então, ainda na boca pequena é muita queimação, muita coisa. E se tu tem bons projetos e tu não faz parte do partido que está no poder, vai mofar nas gavetas, entendeu? A gente perde oportunidades boas em função do narcisismo, do egocentrismo de algumas pessoas e de algumas entidades. Tá certo. Finalmente, você fala também o primeiro presidente da nova legislatura. Tem tudo a ver com esse negócio do PT em cima também, porque o primeiro presidente tem que ter a maioria, né? Foi criado um grupo de WhatsApp entre os 8 vereadores que fazem parte do partido da base, mas também ninguém se coloca ainda porque estou esperando as nomeações do Executivo para depois fazer essa eleição que, então, o dia 1º de janeiro na posse, toma posse os 17 vereadores eleitos, e o primeiro ato da nova legislatura é eleger o presidente e a mesa diretora para 2021. E depois ele já sobe, o presidente eleito já sobe para a posse do prefeito. Normalmente é assim, não sei se vai mudar o dia, mas é assim que é o procedimento padrão normalmente, né? Então, não tem ainda essa definição dos caras para saber quem será. Eu acho que vai ser do MDB, porque tem 5 vereadores. Se o MDB bater o pé, ele vai ter o primeiro presidente, não tenho dúvida. Ou vai negociar, eu quero ser o segundo, o terceiro, o MDB, que vai dar as cartas com os 5 vereadores. Só se os outros partidos... E tem aquela questão dos outros vereadores que foram sozinhos, tipo PTB, PT, e hoje a oposição teria 4 nomes, que seria o PP, do Renan Socol, os 3 do PSDB, mas que também pensam em fazer parte do governo. Vamos ver, que esse é ainda um tabuleiro de xadrez bem complexo. Tá certo, Fina. Esses são os destaques de hoje e amanhã já tem isso aí. Amanhã eu tenho essa questão do... amanhã eu tenho uma entrevista com uma erechinense que mora em Criciúma, que relatará aquelas horas de terror do assalto ao banco. Olha só, bacana. Ela, na hora da fuga, que para Nova Veneza, dos 10 carros pretos, passou por uma rua que dá 2 minutos da casa dela. E ela começou a receber os vídeos pelo WhatsApp e viu aqui perto de casa, com 2 filhas pequenas, com o marido, era criança chorando e cachorro latindo. E escutou os estouros quando explodiram o banco, tudo. Então é um relato só para uma erechinense que mora lá em Criciúma. Tá certo, E também tem a questão dos cargos, quais os cargos não podem ser ocupados. Né? E lembrando que amanhã às 10 da manhã, então aqui no Pente Fino Entrevistas, teremos o Paulo Alfredo Polis, prefeito eleito, ao vivo. Vamos ver o que ele nos diz de quem vai ocupar os cargos, vamos tentar dissecar como será o novo governo. Tá certo, Finardi. Obrigado, até amanhã. Até amanhã. Vamos agora ver o comentário do Igor Miller. Opinião você também vê aqui. Inicialmente, então, eu vou destacar essa chuva muito boa que veio no final de semana e que permite aí aos agricultores retomarem o plantio da soja, que estava atrasado, que está atrasado em função da estiagem. Antes dessa chuva, não tinha condições nenhuma de plantar, a terra estava muito seca, sem nenhuma umidade praticamente, e não tinha o que se fazer. Com essa precipitação aí que variou de 60 a 100 milímetros praticamente em toda a região, de uma forma bem parelha, os produtores devem retomar essa semana o plantio da soja, que já foi de uma área estimada de 240 mil hectares na região, já foram plantados em torno de 140 e devem ser agora retomados aí o restante de 100 mil hectares da principal cultura de grãos de verão. É bom fazer esse registro, né, porque a soja, e eu sempre falo isso aqui, a cadeia agrícola tem um impacto muito grande na economia urbana. Sem ela, não existe a economia urbana. Uma outra questão que eu gostaria de ressaltar é uma avaliação sobre sobre o panorama da Covid, né, e tudo que vem acontecendo em relação à pandemia. E é bom dizer que todos nós somos responsáveis
por aquilo que está acontecendo, uns mais, outros menos, mas enfim, a nossa ação define exatamente o que acontece no conjunto da sociedade. E essa reflexão é interessante porque a gente vê que é nessas horas e nesse momento, aliás, no pior momento, mas a gente vê que a contribuição de cada pessoa tem uma contribuição para a construção de um todo, de uma sociedade como um todo. Quer dizer, cada um colabora de alguma maneira. E apesar de ser de uma maneira ruim, que é nessa questão da doença, mas fica evidente que cada indivíduo colabora de alguma maneira para o resultado final daquilo que é uma sociedade. E eu acho que nesse momento fica bem claro isso. E a gente tem que continuar, porque a doença está aí, mas quem transmite e leva a doença adiante são as pessoas. É aquilo que as pessoas fazem no seu dia a dia. Então, nesse momento, não existe outra coisa a ser feita senão tomar consciência disso e seguir aquilo que está sendo proposto pelas autoridades sanitárias. Não tem outra coisa a se fazer. Para que a gente não chegue num limite que não se tenha mais controle nenhum, cada um tem que fazer a sua parte. E isso está muito claro. E para quem não estiver claro isso, eu acho que está na hora de clarear, de tomar essa consciência, porque a ação de cada um é que faz a diferença. E a reunião de pessoas, os excessos, eu diria que o excesso é o que está sendo prejudicial. Não é encontrar o pai, a mãe, os avós, os familiares no final de semana, até porque se alguém ficar doente num ambiente familiar, tu vai se isolar, a pessoa vai lá ver, vai fazer o tratamento e vai se isolar. Agora, quando se trata de grandes aglomerações de pessoas, a gente não tem como dominar isso. E uma pessoa no meio de 50, 60, 100 pode contaminar uma pessoa que esteja num período de contaminação, conforme dizem os especialistas, pode contaminar 30 pessoas ao mesmo tempo, 20, ou enfim, criar uma rede inteira de contaminação, que isso vai se espalhar muito para as famílias, para as casas, enfim, de uma maneira sem nenhum controle, que é o que está acontecendo. Então, acho que o momento é de ter consciência sobre a responsabilidade de cada um, não tem nada que ver com o governo, município, estado, não, cada um, a hora é das pessoas terem responsabilidade sobre as suas ações. Só isso. É isso aí. Muito bem, tá aí então, né? O Natan voltou com a gente após o intervalo, trazendo os destaques do Igor, os destaques do comentário da coluna Pente Fino, depois os destaques do Igor Miller, e agora eu tô de volta aqui para você que está almoçando. Obrigado pela sua audiência nesse horário do meio-dia. Você que já está lavando a louça aí para agradar a sua mulher, uma ótima tarde para você, viu? Gente, vamos seguindo aí com as informações. Vamos agora novamente com o Natan Bretenbach, né, que vai trazer para a gente os destaques do Bom Dia impresso e digital. Vamos agora saber quais são os destaques do jornal impresso e digital do Bom Dia, edição desta quarta-feira, que traz na capa a previsão que projeta nível de chuvas próximo da média para o verão aqui na região Alto Uruguai. A coluna do Rodrigo Finardi ele fala sobre os ouvidos de mercador e se vendem pelo valor que não vale. Na página 3, boa notícia, a previsão projeta nível de chuvas próximo da média para o verão. Na página 4, colunistas de opinião. E na 5, serviços à população. Fique atento às mudanças sobre o que funciona ou não na bandeira vermelha. Você confere na página 6 o fato da foto e na 7, combate ao Aedes é compromisso de cada cidadão. Na página 8, o URI, aqui de Erechim, está com inscrições abertas para mais de 15 cursos à distância. Você confere na página 9, iluminada para receber o Natal, município de Charrua, e Maximiliano de Almeida, o CRAS, comemora os 14 anos. A página 10, município de Severiano de Almeida decreta também situação de emergência em função da estiagem que atinge toda a nossa região. Tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades, e na segurança a justiça condena réus por assalto a bancos lá em Entre Rios do Sul.
Você confere a contracapa do Bom Dia. Inter e Boca iniciam um duelo por vaga nas quartas de finais pela Libertadores e as gurias gremistas estão prontas para a estreia pelo Gauchão. Muito bem, vamos agora às informações da previsão do tempo aqui no Alto Uruguai Gaúcho com a Tayane do Carmo. Boa tarde, Tayane. Boa tarde, Leandro, e boa tarde a todos os nossos internautas. Muito bem, como é que fica o tempo no dia de hoje? Bom, nesta quarta-feira, Leandro, nós teremos sol com possíveis pancadas de chuva. Não chove muito, se chover vai ser pouca coisa, mas amanhã, na quinta-feira, a nossa previsão é de chuva. E é uma chuva parecida com aquela que tivemos no fim de semana, só que, na verdade, um pouco menos, mais ou menos a metade, cerca de 43 milímetros. A temperatura amanhã vai ficar em torno de 16 graus, a máxima 27. E hoje pode esquentar bastante, nesta quarta-feira, temperatura mínima de 16 e a máxima podendo chegar perto dos 40 graus, cerca de 38 graus. Exatamente agora, né, fazem aí cerca de 22 graus aqui em Erechim, né, já estamos aí na metade dessa previsão. E o calor, a sensação térmica é muito grande aqui na cidade, né, nesse momento. Isso, exatamente por nós termos essa sensação muito quente, é que nós temos a previsão de chuva em quase todos os estados aqui da região sul. Então, nós teremos possíveis trovoadas, pode ter possíveis raios, né? Isso devido a uma área de pressão atmosférica que está vindo ali do Paraguai. Então, deixa esse ar um pouco mais leve, faz com que ele suba mais e as nuvens fiquem carregadas e aí derrame essa chuva aqui na nossa região sul. Muito bem, são essas informações de hoje ou tem mais um destaque? São essas, Leandro, e amanhã nós voltamos com mais informações. Obrigado, Tayane. Agora a gente vai com os destaques aí da Climatempo. Confira como fica o tempo no dia de hoje. A formação de um sistema de baixa pressão vai estimular a formação de muitas áreas de instabilidade sobre a região sul. Por isso, a Climatempo alerta para temporais nesta quarta-feira em todo o centro-oeste do Rio Grande do Sul, no oeste catarinense e também sobre a região de Foz do Iguaçu, no Paraná. Em praticamente todas as outras áreas, também pode chover com moderada a forte intensidade, mas de forma bem mais isolada. O sistema de baixa pressão deve se formar na altura do Rio Grande do Sul no decorrer do dia. Algumas pancadas já podem começar pela manhã na região de Foz do Iguaçu, mas o pior da chuva vai se concentrar no fim do dia entre a região de Chapecó e de São Luís Gonzaga. Na Grande Porto Alegre, na região de Curitiba e em praticamente todas as outras áreas da região, o dia começa com sol e as pancadas ocorrem de forma localizada entre a tarde e a noite, com possibilidade de chuva forte, mas a tendência de elevação nas temperaturas com relação aos últimos dias. Por causa da infiltração marítima, ainda pode chover de forma passageira no litoral do Rio Grande do Sul, na região de Florianópolis e também sobre o Vale do Itajaí. A mínima prevista em Porto Alegre é de 19, com máxima de 32 graus, e em Florianópolis, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão ficar concentrados entre o norte catarinense e o estado do Paraná, onde pode chover até 125 milímetros. Em quase todas as outras áreas da região, com exceção do extremo sul gaúcho, também chove bastante e os volumes variam de 30 a até 70 milímetros. Muito bem, meu amigo, muito bem, meu amigo. Bom Dia Notícias de hoje está ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Você pode rever esses e outros programas no site www.tvbomdia.com, viu? Tudo de bom para você, tudo de especial. Amanhã, ao meio-dia, eu te encontro aqui com outras notícias. Antes, um lembrete especial, viu? Amanhã, 10 da manhã, tem um programa Pente Fino especial, ao vivo, uma live com o prefeito eleito aqui de Erechim, Paulo Alfredo Polis. Ele vai estar conversando com o Rodrigo Finardi, portanto, amanhã não tem Minuto Bom Dia. Mas na sexta-feira, o Minuto com o Natan retorna aqui com outras informações, tá bom? Mas ao meio-dia tem Bom Dia Notícias, então não perde. Um abraço, gente, tudo de bom, até mais, tchau, tchau.